Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Frei Rodrigo, sou sacerdote, sou religioso agostiniano e atualmente sou pároco ali da Igreja São Pedro Apóstolo Nossa Senhora de Fátima, do Jardim Novo Horizonte. E para a primeira proposta, assim, para nós nos conhecermos e também vocês conhecerem um pouco mais da nossa comunidade paroquial, eu pensei de nós falarmos sobre uma coisa que sempre as pessoas vêm me perguntar: a diferença do frei para o padre. Aqui na cidade, graças a Deus, nós temos muitos padres. Nós temos o Padre José, o Padre John, o Padre Joel, mas também nós temos os freis. E essa é uma das perguntas constantes que surgem: qual a diferença entre os dois? E a resposta é muito tranquila, a gente consegue entender com o tempo. A princípio, os dois, tanto o frei quanto o padre, eles estão a serviço da igreja. Então, nós precisamos entender que ser padre ou ser frei trata-se de uma vocação. Então, existem alguns que são chamados a serem sacerdotes, na vida sacerdotal, no serviço paroquial, e outros são chamados também ao sacerdócio, mas se colocando à disposição numa ordem religiosa, que é o meu caso. Nessa nossa primeira conversa, a gente vai começar partindo do princípio de que todo frei, todo religioso, é alguém que se consagra a Deus por meio dos votos de pobreza, castidade e obediência. Então, quando nós falarmos da pessoa frei ou do coletivo frade, nós estamos falando daquela pessoa que se compromete por meio dos conselhos evangélicos a viver de uma maneira mais próxima daquilo que Jesus Cristo vivia: a pobreza, a castidade e a obediência à vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que os conselhos evangélicos, os votos, como nós chamamos, não são coisas que surgiram da noite para o dia, mas que a igreja nos coloca como modelo de vida, baseando-se na vida do próprio Cristo Jesus. Além de vermos o religioso como aquele que emite os votos religiosos, aquele que professa publicamente esses votos, o religioso ele se propõe a seguir uma espiritualidade específica. Muitas vezes também, quando nós falamos do frei, nós logo imaginamos os freis franciscanos. Todo mundo conhece os franciscanos que usam o hábito marrom, mas existem uma variedade de freis pelo mundo todo. Existem os freis franciscanos, dominicanos, carmelitas, mercedários, enfim. Eu sou um frei agostiniano, eu sigo o ideal de vida de Santo Agostinho. Talvez as pessoas não conhecem muito sobre Santo Agostinho, mas daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco mais sobre este grande santo que a igreja nos coloca como modelo a ser seguido. Então nós já deixamos bem claro e delineamos que o frei é aquele que faz a profissão religiosa dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, é aquele que segue o ideal de algum santo, seja São Francisco, São Domingos, Santo Agostinho, enfim. E todos nós que somos freis, então nós nos comprometemos, por meio dos votos e do seguimento a Cristo Jesus, no modelo da vida daquele santo, nos comprometemos a servir a igreja. O frei, ou o sacerdote religioso, que nós também podemos assim dizer, ele é chamado a servir aonde a sua ordem ou a sua congregação está presente. No meu caso, eu que sou agostiniano, nós somos convidados a servir a igreja de maneira especial aqui em Rolândia, lá na paróquia São Pedro e Nossa Senhora de Fátima, mas também nós temos casas em Curitiba, casas em São Paulo, capital, casas no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, Goiás, Belo Horizonte. Então, nós sempre vamos estar trabalhando onde os agostinianos se fazem presentes. E também, por fim, a gente se coloca à disposição do serviço da igreja, obedecendo às normas eclesiais do bispo. Embora o nosso destino seja controlado por um frade, um frei que nós votamos nele e elegemos como superior, nós também respeitamos o bispo naquilo que é questão pastoral. E o padre diocesano, como o Padre John, o Padre Joel,
Padre José, são aqueles que se dedicam, se formam para trabalhar dentro de um ambiente, no contexto da diocese, no nosso caso, a Arquidiocese de Londrina. Então, o padre diocesano, ele sempre estará a serviço dessa porção do povo de Deus aqui na Diocese de Londrina. Então, deixamos bem claro, tanto um quanto o outro estão a serviço do povo de Deus, mas o padre religioso, além de se colocar a serviço de Deus, ele tem a possibilidade de abrir-se àquilo que é pedido, àquilo que é a vontade de Deus, servindo em paróquias, colégios, obras sociais, enfim, na variedade dos carismas que a Igreja nos apresenta como um meio de serviço e também uma maneira de santificação. Enquanto padre diocesano, ele se ocupa na distribuição dos sacramentos, no cuidado pastoral e principalmente no zelo pela casa de Deus, naquilo que é o contexto da Igreja da Arquidiocese. Então, essa é a nossa pequena explanação sobre a diferença do padre religioso e do padre diocesano que nós aqui convivemos em Rolândia, nessa cidade que nos acolhe sempre de uma maneira tão positiva.